Bom dia pessoal, meu nome é Vitor Hugo. Bem, neste vídeo de hoje nós vamos tratar de contribuição do direito estrangeiro no direito administrativo brasileiro. Então, contribuição do direito francês. A contribuição do direito francês para a autonomia do direito administrativo é inegável. Indica-se como termo termo inicial do nascimento do direito administrativo, a lei de 28 pluvioso do ano 1800, a qual organizou juridicamente a administração pública na França, mas foi graças principalmente à elaboração jurisprudencial do Conselho de Estado francês que se construiu o direito administrativo. O valor ao princípio da separação de poderes e a desconfiança em relação aos juízes do velho regime serviram de fundamento para a criação, na França, da jurisdição administrativa, o contencioso administrativo, ao lado da jurisdição comum, instituindo-se dessa forma o sistema da dualidade de jurisdição. Com efeito, os constituintes franceses pós-revolucionários deram alcance mais amplo à teoria da separação de poderes, entendendo que a solução dos litígios nos quais a administração pública é parte não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, sob pena de criar-se subordinação de um poder ao outro. O princípio da separação de poderes traduzia urna visão política herdada da experiência do velho regime, a desconfiança em relação ao Poder Judiciário, pois a sua resistência ao poder real e as formas que ele pretendia promover foi uma das principais causas do imobilismo que acabou por provocar a Revolução. Tal fundamento, pelo qual se instituiu na França o contencioso administrativo, com apoio do texto do artigo 13 da Lei de 16 a 24 de agosto de 1790, em cujos termos as funções judiciárias são distintas e permaneceram sempre separadas das funções administrativas. Não poderão aos juízes, sob pena de prevaricação, perturbar de qualquer modo as operações dos corpos administrativos, nem citar diante de si os administradores por motivo das funções em que esses exercem. Essa norma foi confirmada posteriormente pelo decreto de 16 Fructidor do ano 3. Proibições iterativas feitas aos tribunais de conhecer atos de administração de qualquer espécie. Inicialmente, a própria administração decidia os seus conflitos com os particulares, já que o judiciário não podia fazê-lo. Foi a fase do administrador-juiz, em que a administração era, ao mesmo tempo, juiz e parte. No entanto, no ano 8, começa a desenvolver-se uma verdadeira jurisdição administrativa, com a criação do Conselho de Estado, que só passa a exercer função verdadeiramente jurisdicional a partir de 1872, quando se tornou independente e suas decisões deixaram de submeter-se ao chefe de Estado. Foi pela elaboração pretoriana desse órgão de jurisdição administrativa que se desenvolveu inúmeros princípios informativos do direito administrativo, incorporados ao regime jurídico de inúmeros outros países. Pode-se dizer que a autonomia do direito administrativo, ou seja, a sua posição como ciência dotada de objeto, método, institutos, princípios e regimes jurídicos próprios, começou a conquistar-se a partir do famoso caso Blanco, ocorrido em 1873, e que envolveu uma menina, Agnes Blanco, que, ao atravessar rua da cidade francesa de Bordeaux, foi colhida por uma vagonete da Campanha Nacional de Manufatura de Fumo, que transportava matéria-prima de um para o outro edifício. Naquela oportunidade, o conselheiro Davi, do Tribunal de Conflitos, proferiu a seu voto colocando de lado o Código Napoleão e afirmando pela primeira vez o equacionamento e a solução da responsabilidade civil do Estado em termos publicísticos. Relembre-se de que, nessa ocasião, ocorreu choque de competências entre o Conselho de Estado e a Corte de Cassação.
O conflito era de atribuição negativa, suscitado perante o Tribunal de Conflitos, a quem cabia dirimir os conflitos dessa natureza entre a jurisdição comum e a administrativa. O conselheiro Davi, entusiasmado com o caso, não só concluiu que o Conselho de Estado era competente para decidir a controvérsia, corno também devia fazê-lo, e, em termos publicísticos, já que o Estado era parte na relação jurídica, acentua-se aqui a saída do Instituto da Responsabilidade do campo do direito civil. Corno, como então era tratado, para mergulhar no campo do direito administrativo, onde a relação entre preposto e preponente é diversa dessa mesma relação no campo do direito civil. Embora a decisão apenas confirmasse, quanto à competência da jurisdição administrativa, jurisprudência anteriormente do Conselheiro de Estado, adotada nos casos Rothschild, 1855, e Dexter, 1862, ela inovava em dois. Quando definia a competência da jurisdição administrativa pelo critério de serviço público, responsabilidade por danos decorrentes do serviço público, e quando resolvia a questão com base em princípios autônomos, distintos daqueles adotados pelo Código Civil para as relações entre particulares. Desse modo, inegável foi a contribuição do Conselho de Estado francês para a elaboração de princípios informativos do direito administrativo. Em 1945, o Conselho de Estado francês invocou, pela primeira vez de modo expresso, os princípios de direito aplicáveis, mesmo na ausência de textos legais. As relações entre administração e indivíduo, administração-funcionário ou entre órgãos administrativos, a partir de então expediu-se naquele tribunal essa diretriz, atribuindo-se aos princípios força de lei, enquanto os atos administrativos gerais e especiais, em virtude do surgimento de regulamentos autônomos previstos na Constituição Francesa de 1958 e dotados da mesma força de lei, o Conselho de Estado passou a conferir aos princípios gerais valor constitucional com base no preâmbulo da referida Constituição. O direito administrativo francês é, em grande parte, não legislativo, porque é formulado pelo juiz. Nesse ramo do direito, o repúdio ao Código Civil e ao direito privado e a imensidão de lacunas legislativas levaram o juiz a fazer verdadeiramente o direito. A função do juiz administrativo não era só a de interpretar o direito positivo, como a fazia o juiz comum, mas também preencher por suas decisões as lacunas da lei. Daí a contribuição do Conselho de Estado para a elaboração de princípios informativos do direito administrativo, ainda hoje vigentes em vários sistemas: o da responsabilidade civil da administração, o da alteração unilateral dos contratos administrativos, os concernentes ao regime jurídico especial dos bens do domínio público, a teoria da nulidade dos atos administrativos. O direito francês também se coloca entre os pioneiros no campo da elaboração doutrinária do direito administrativo. São do direito administrativo francês as primeiras obras que trataram dos temas do direito administrativo como categoria própria, constituídas por princípios autônomos. É o caso de Cours de droit administratif de Drucourt, das Conferences sur le droit de Alcock e do Traité sur la juridiction administrative de La Ferrière. Também foi o direito francês o primeiro a colocar o direito administrativo como matéria de ensino universitário. Em 1819, muito antes, portanto, o referido caso Blanco, foi inaugurada na Faculdade de Direito de Paris a cadeira de Direito Administrativo, ministrada pelo Barão de Gerando, que publica o seu programa do Cours de droit public positif administratif à la Faculté de droit de Paris, no qual expõe os princípios gerais da ciência da administração, distinta do direito administrativo positivo. Em 1829, ele publica as Instituts du droit administratif français, nas quais sistematiza a exposição de mais de 80 mil dispositivos legais e regulamentares. CF. Osvaldo Aranha Bandeira de Melo, 2007, de 1978. Não, 2007. Observa-se que 4 princípios essenciais informam o direito administrativo francês. Primeiro,
O da separação das autoridades administrativas e judiciárias, que determina as matérias para as quais o tribunal judiciais são incompetentes. 2. O das decisões executórias, que reconhece a administração a prerrogativa de emitir unilateralmente atos jurídicos que criam obrigações para o particular, independentemente de sua concordância. 3. O da legalidade, que obriga a administração a respeitar a lei. E 4. O da responsabilidade do poder público, em virtude do qual as pessoas públicas devem reparar os danos causados aos particulares. Tendo o direito administrativo francês nascido como direito concernente a um sujeito, administração pública, é natural que se entende-se que sua organização, seus direitos, prerrogativas e obrigações fossem regulamentados por normas próprias, diferente daquelas que disciplinam as relações particulares. A mesma rejeição às normas do direito civil, que se verifica em relação ao tema da responsabilidade, compete-se também em relação aos contratos administrativos, aos bens públicos, às fundações públicas. Vale dizer que se procura solucionar, com normas e princípios do direito administrativo, todas as questões em que a administração é parte. Direito administrativo alemão e suas contribuições. Então, enquanto na França o direito administrativo surgiu após a Revolução, que rompeu com o sistema anterior, na Alemanha não houve a mesma ruptura, pois originou-se esse ramo do direito de longa evolução, não processada pela mesma forma nos direitos dos estados, diferentes estados. A transformação não se desenrolou segundo o ritmo uniforme nos diferentes estados alemães, e em nenhuma parte o velho direito foi, em um dado momento, totalmente eliminado para ser substituído por um direito novo. Na Idade Média, a proteção jurídica para a autoridade e para o particular era a mesma, sujeitando-se um e outro às instâncias jurisdicionais dos tribunais, cabendo, no entanto, ao príncipe um direito emitente. Jus Emines. Composto por uma série de prerrogativas e poderes, ele devia exercer no interesse da coletividade. Em uma segunda fase, após a reforma, ampliou-se o poder do príncipe, constituindo-se o chamado jus politiae, direito de polícia, que, partindo da ideia de poder sobre a vida religiosa e espiritual do povo, concentrou em mãos dos príncipes para poderes de interferir na vida privada dos cidadãos, sob o pretexto de alcançar a segurança e o bem-estar coletivo. Houve nesse período uma separação entre a polícia e a justiça. O príncipe podia baixar regras de polícia relativas à administração e normas relativas à justiça. Estas últimas ficavam fora de sua ação e só podiam ser aplicadas pelos juízes. As outras eram aplicadas pelo príncipe e seus funcionários, que agiam exclusivamente sobre normas dele emanadas e sem assegurar aos indivíduos apelo aos tribunais. Para combater esse poder absoluto do príncipe, elaborou-se a teoria do fisco, em consonância com o qual o patrimônio público não pertence ao príncipe nem ao Estado, mas ao fisco, que teria personalidade de direito privado diversa da personalidade do Estado, associação política, pessoa jurídica de direito público com poderes de mando de império. O primeiro submetia-se ao direito privado e, em sequência, os tribunais. O segundo regia-se por normas editadas pelo príncipe, fora da apreciação dos tribunais. Com isto, muitas das relações jurídicas em que a administração era parte passaram a ser regidas pelo direito civil e a submeter-se a tribunais independentes. Sem qualquer vinculação com o príncipe, esses tribunais passaram a reconhecer em favor do indivíduo a titularidade de direitos adquiridos contra o fisco, todos eles fundamentados no direito privado. Na realidade, não havia outro direito além do direito civil. No Estado moderno, conservou-se do regime de polícia a ideia de soberania do Estado e, embora desaparecendo o dualismo do Estado e do fisco, manteve-se a ideia de submissão de uma parte da atividade estatal ao direito civil. Por outro lado, deixou este de ser o direito único, pois desenvolveu-se o direito público, e em especial o direito administrativo, para reger as relações entre os estados e os administrados. O direito civil passou a ter aplicação apenas subsidiária. Tudo isto, não é demais repetir, foi produto de longa evolução, não resultou de rupturas violentas com regimes anteriores,
nem do trabalho do legislador. Embora o direito público alemão tivesse sofrido influência do direito francês, foi diversa a origem do seu direito administrativo e sua própria formação. O direito administrativo na França foi produto de elaboração pretoriana do Conselho de Estado, desenvolvida para atender às necessidades puramente práticas, surgidas em cada caso concreto. Na Alemanha predominou a elaboração sistemática e científica, mais abstrata, a cargos dos doutrinadores, conforme se demonstrara, além, ao cuidar-se do objetivo do direito administrativo. Por fim, no direito alemão, a influência do direito civil foi muito maior na elaboração do direito administrativo do que ocorreu no direito francês, enquanto neste houve uma tendência para rejeitar em bloco as normas do direito privado, construindo-se o direito administrativo como conjunto de normas derogatórias e exorbitantes do direito comum. Na Alemanha, a sistematização do direito administrativo, por ideias herdadas do Estado de polícia, seguiu muito mais a orientação adotada pelos pandectistas na interpretação do Código Civil, na sistematização do direito administrativo. Adotou-se um método construtivo preocupado em formular dogmas específicos do direito público, mas sempre a partir do modelo construído pelo direito administrativo. Direito administrativo italiano e suas contribuições. Também na Itália não houve o mesmo rompimento brusco com o regime anterior para se observou na França. Encontra-se as origens do direito administrativo italiano no ordenamento administrativo piemontês, que, sob a dominação da França, foi profundamente influenciado pelo direito francês, elaborado a partir da época de Napoleão. O próprio método exegético do direito francês foi seguido nas origens pelo direito administrativo italiano, com a anexa das demais províncias ao reino piemontês. Aquela mesma influência se fez sentir na medida em que houve a unificação administrativa, em especial pela lei número 2248, de 20 de 3 de 1869, conhecida como Lei sobre Unificação Administrativa do Reino, compreendendo 6 anexos referentes à Lei Fundamental do Estado, a Lei Provincial e Municipal, a Lei sobre a Segurança Pública, a Lei de Saúde, a do Conselho de Estado, a do Contencioso Administrativo e a de Obras Públicas. Em um segundo período, que vai de 1865 até a Primeira Guerra Mundial, verificaram-se importantes alterações na legislação, especialmente nas 4 primeiras partes anexas referidas à Lei de Unificação do Reino, para adaptá-las aos principais liberais defendidos na Europa do século XIX. A terceira fase, 1922 a 1943, iniciada após a Primeira Guerra Mundial, foi marcada pelo aparecimento do fascismo, com a adoção de princípios autoritários e a abolição de postulados democráticos na organização dos órgãos administrativos. Definição dos poderes dos primeiros ministros, faculdades normativas do poder executivo, extinção de órgãos eletivos nos municípios, ampliação dos poderes dos prefeitos, intervenção do Estado na vida social, econômica e moral dos cidadãos. A partir da queda do fascismo, voltam os princípios democráticos, restaurando-se o sistema de governo parlamentar, reconstituindo-se os órgãos eletivos nos municípios e nas províncias, limitando-se os poderes do prefeito e criando-se a autonomia regional. Sob o aspecto doutrinário, o direito administrativo, na primeira fase, sofreu influência da doutrina francesa e, paralelamente, se inspirou nos esquemas do direito privado. Na segunda fase, já abandonando gradativamente o apego aos métodos de direito privado e a escola exegética, foi assumindo caráter científico com a sistematização própria, embora com influência estrangeira, especialmente do direito alemão. Assim, o direito italiano seguiu uma harmonia entre as duas tendências opostas verificadas no direito francês e no direito alemão. O primeiro apegou-se excessivamente ao caso concreto, tal como estudado pela jurisprudência, e o segundo pegou pela excessiva abstração e distanciamento da realidade. Direito administrativo anglo-americano e suas contribuições. Enquanto o direito francês, o italiano, o alemão, entre tantos outros, o brasileiro, são filiados ao sistema de base romanística. O direito vigente nos Estados Unidos e na Inglaterra integram o sistema de common law,
expressão que designa o direito não escrito de um país, baseados nos costumes. Uma das diferenças básicas entre os dois sistemas está em que o primeiro tem como fonte principal o direito legislativo, statute lan, e o segundo, o precedente judiciário, ou seja, o direito comum, common law, criados por decisões judiciárias. Outra fonte do direito anglo-saxão é a equidade, que serve de fundamento a decisões judiciais nos casos em que não se encontra no common law a tutela eficaz aos direitos privados. Uma vez proferida a decisão com base na equidade, ela também se transforma em precedente judiciário e passa a integrar o common law. Os direitos filiados a esse sistema têm também como fonte o direito legislativo e é direito escrito. Ao contrário das demais fontes citadas, que compõem o direito não escrito, em caso de conflito entre este último e a lei, esta é que prevalece. Assim, à medida que aumenta o direito legislativo, diminui o campo de aplicação do direito não escrito, mas as decisões proferidas com base na lei passam também a constituir precedentes judiciários que vinculam o juiz nas decisões futuras. O mesmo ocorre nos Estados Unidos com a relação à interpretação judicial da Constituição escrita. O papel do juiz no sistema anglo-americano é de maior relevância, porque ele não se limita a aplicar uma norma pré-existente ao caso concreto. No que diz respeito ao direito administrativo no sistema anglo-americano, o seu nascimento, além de posterior ao do sistema continental, não teve a sua forma as razões históricas que justificaram a interpretação que na França se deu ao princípio da separação de poderes e inspiração a criação do contencioso administrativo. Na Inglaterra e Estados Unidos, o poder judiciário exerce sobre a administração pública o mesmo controle que exerce sobre os particulares, graças ao apego aos princípios do Rule of Law. Na Inglaterra, Judicial Supremacy e Due Process of Law nos Estados Unidos. Enquanto aos franceses, após a Revolução, repugnava a ideia de submeter a administração ao judiciário em consequência dos apontamentos antecedentes históricos, na Inglaterra e nos Estados Unidos, os revolucionários do século XVII e XVIII, respectivamente, receavam os excessos do poder executivo, razão pela qual registrou-se a tendência oposta de contribuir ao judiciário e ao legislativo maiores poderes de controle. Havia grande resistência ao nascimento do direito administrativo, que era visto como um conjunto de normas que asseguravam privilégios e prerrogativas para a administração frente ao particular, parecendo mais como direito próprio dos regimes totalitários. Se o direito administrativo surgiu no sistema anglo-americano, não foi em consequência dos direitos revolucionários, mas para atender aos reclamos da sociedade moderna, em favor da atuação crescente do Estado no campo social e econômico, a exigir o crescimento da máquina administrativa e, paralelamente, a elaboração de normas próprias para sua atuação. Hoje, não é possível negar mais a existência do direito administrativo naquele sistema, embora com um conteúdo menos amplo do que no direito francês. No século XVIII, iniciaram-se algumas reformas que se intensificaram no sistema no século XIX, revelando a tendência crescente no sentido do fortalecimento do governo central, que recebeu amplos poderes para a elaboração de leis delegadas, aos quais chegaram a superar sensivelmente em quantidade as leis promulgadas pelo parlamento. O poder central também cresceu à medida que foi criando empresas estatais e assumindo algumas funções quase judiciais. No direito inglês, a administração goza de ampla discricionariedade, a tal ponto que muitos dos seus atos são subtraídos à apreciação do poder judiciário, como ocorrida com a chamada cláusula de Henrique VIII, em decorrência da qual pode o parlamento delegar à administração o poder de mudar a lei, inclusive subtraindo a lei delegada à apreciação pelo poder judiciário. Nesses casos, o regulamento baixado pela administração tinha a mesma força que a lei, produzindo o mesmo efeito de impedir a apreciação judicial. Vale dizer que, como na Inglaterra os tribunais não controlam a constitucionalidade das leis, os regulamentos também escapavam a esse controle. Hoje essa cláusula está em desuso, não sendo mais aceita pelos tribunais, que exercem controle sobre os regulamentos
exigindo a sua conformidade com a lei. Aquilo que ocorria em relação aos regulamentos ainda ocorre no caso das decisões proferidas por órgãos administrativos com funções quase judiciais, em que se presume, juris et de jure, que o ato reúne todos os requisitos legais, vedada, em muitos casos, a apreciação pelo Poder Judiciário, da maneira de fato, reservada à competência discricionária da administração. Nos Estados Unidos, o conteúdo do direito administrativo é bem menos amplo do que nos países que adotam o chamado regime jurídico administrativo. Isso porque toda a matéria relativa à organização administrativa está fora da abrangência daquela disciplina, sendo tratada exclusivamente pela ciência da administração, como um ramo. Portanto, da ciência política. O próprio problema das relações entre a administração e seus funcionários rege-se pelo direito comum. Desse modo, o objeto do direito administrativo fica restringido apenas às relações da administração com os particulares. Nos Estados Unidos também surgiram órgãos administrativos com funções quase judiciais, à semelhança do que ocorreu na Inglaterra. Trata-se das Commissions Offices, agências boards que são dotadas de relativa independência em relação ao Presidente da República. No que diz respeito ao serviço da utilidade pública, muitos das quais são assumidos pelo Estado no sistema europeu continental e delegados ao particular mediante concessão ou permissão, nos Estados Unidos são deixados para iniciativa privada dentro do princípio constitucional da liberdade de indústria e comércio. No entanto, muitos desses serviços dependem da licença do poder público para funcionar e são submetidos a uma regulamentação administrativa, como se verifica com os serviços de navegação aérea e de transportes ferroviários. Assinale-se ainda a adoção do princípio da publicidade dos atos da administração pública, que assegura ao público em geral a possibilidade de conhecer os atos dos seus interesses, salvo hipótese de sigilo previamente declarado. Assegura-se também a participação do cidadão no procedimento da elaboração dos regulamentos, mediante consultas e conferências para conhecer a opinião dos grupos econômicos interessados, audiências públicas, publicação prévia dos projetos. Não há dúvida, portanto, de que o sistema de common law já tem um direito administrativo, embora a sua formação e seu desenvolvimento estejam sendo muito mais lentos. Note-se que, no momento em que se constituíram os Estados Unidos da América como federação, o povo americano já era senhor dos direitos pelos quais o povo francês teve que lutar. O direito administrativo no Brasil. O direito administrativo no Brasil não se atrasou cronologicamente das demais nações. Em 1851 foi criada essa cadeira na década de 608, DEC, 608, de 16 de 8 de 1851. Nos cursos jurídicos existentes, decreto. E já em 1857 era editada a primeira obra sistematizada, Elementos de Direito Administrativo Brasileiro, de Vicente Pereira do Rego, então professor da Academia de Direito do Recife. E esse livro, que no dizer de Caio Tácito, foi o primeiro a ser publicado na América Latina. Sucederam-se, durante o Império, as obras de Veiga Cabral, Direito Administrativo Brasileiro, Rio, 1859, Visconde do Uruguai, Ensaio sobre o Direito Administrativo Brasileiro, Rio, 1862, 2, VS. A.J. Ribas, Direito Administrativo Brasileiro, Rio, 1866, Rubino de Oliveira, Epitome do Direito Administrativo Pátrio, São Paulo, 1884. Com a implantação da República, continuaram os estudos sistematizados de direito administrativo, já agora sob a influência do direito público norte-americano, onde os republicanos foram buscar o modelo para a nossa federação. Ausência de codificação. O direito administrativo no Brasil não é codificado, ou seja, não existe um direito que reúna e consolide em um único diploma legal as principais normas administrativas, diferentemente do que ocorre com o direito civil, penal e o tributário, e etc. Desse modo, o que temos para o estudo dessa disciplina jurídica é uma vasta legislação esparsa, produzida por todos os entes políticos. Por exemplo, cada ente da federação possui lei própria que regula o regime jurídico de seus servidores e pode editar lei que discipline os respectivos processos administrativos.
ao lado dessas leis produzidas por todos os entes federados, editadas no uso de suas competências legislativas próprias. Temos algumas leis de caráter nacional produzidas pela União no exercício de sua competência para legislar sobre determinadas matérias, vinculando todos os entes da federação. A exemplo da Lei de Licitações e Contratos, Lei 8.666, de 2003, e das normas atinentes à desapropriação. Desse modo, temos no Brasil o direito administrativo como sub-ramo não codificado e autônomo do direito, porque é regido por princípios que lhe são peculiares. A questão da codificação do direito administrativo tem colocado os doutrinadores em 3 posições: os que negam as suas vantagens, os que admitem a codificação parcial e os que propugnam pela codificação total. O saudoso professor L. Lopes Meireles filia-se à reunião dos textos administrativos em um só corpo de lei, a exemplo do que ocorre com os demais ramos do direito já codificados, pois expõe que tal ato propiciará à administração e aos administrados maior segurança e facilidade na observância e aplicação das normas administrativas. O mencionado autor expõe que as leis esparsas tornam-se de difícil conhecimento e obtenção pelos interessados, não permitindo uma visão panorâmica do direito a que pertence. A codificação removeria esses inconvenientes da legislação fragmentária pela aproximação e coordenação dos textos que se interligam para a formação do sistema jurídico adotado. O Código representa o último estágio da condensação do direito, sendo precedido geralmente de coletâneas e consolidações da legislação pertinente à matéria. Os códigos não impedem a evolução do direito, nem estancam sua formação. Ao revés, concorrem para a difusão ordenada dos princípios jurídicos e para seu crescente aperfeiçoamento. Na mesma linha de raciocínio, temos Juris Lex, conclui que a codificação oferece, afinal, melhores possibilidades de controle e aperfeiçoamento, e remata afirmando que as vantagens se fazem sentir ainda em outros domínios, no da jurisprudência dos tribunais, nos das jurisdições administrativas, no da doutrina e no ensino do direito. Em Portugal, este ramo jurídico já se encontra codificado.